Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? Segunda, 27 de março de 2023, primeiro pregão da semana, semana de final de mês, hein pessoal? Muito importante ficar atento aí, sexta-feira com os fechamentos semanais, tá pessoal? Lembrando que o canal Nuvem de Valores trabalha o quê? Com a ideia do indicador Ishimoku, que são as nuvens, tá? Nuvem futura pode ser vermelho ou verde, tá pessoal? Média verde limão, a média de 9 períodos do Ishimoku, e a média vinho, a média de 26 períodos do Ishimoku, tá pessoal? Lembrando que são apenas estudos gráficos, não são recomendações. Então, bora lá então pessoal, fechamento diário começando com o IBR3, depois vamos trazer Cogna, começando aqui com o IBR3, gráfico diário. O IBR3 hoje alta de 3,92%, fechou aí no R$ 1,06, né pessoal? Quem a gente gosta de colocar gráfico diário na tela primeiro, a gente dá uma olhadinha, o preço está abaixo ou acima das nuvens, a gente vê que o preço está abaixo das nuvens, ou seja, provavelmente fazendo um movimento mais baixista. A gente observa que as médias amarelinhas também, tá? Exponencial aritmética aqui de 200 há muito tempo, o IBR3 trabalhando abaixo dessas médias, tá? Então a gente tem uma probabilidade do movimento mais baixista, tá? Sempre retomando alguns conceitos, já que sempre tem novos inscritos aí no canal e agradeço, tá pessoal? A gente trabalhou com uma ideia de região de resistência, essa linha que aí começa. Óbvio que quando a gente traça aqui a primeira vez, a segunda, a gente vai buscando possíveis resistências e suportes. A gente tem uma primeiro, segundo toque, terceiro toque, a gente vê que o preço desenvolve um novo topo, tá? E aqui realmente, quando ele tocou novamente aqui o topo em fevereiro, a gente já ficaria atento com uma possível reação ou positiva ou negativa, mas com esse candle robusto aqui, tá? 16 de fevereiro, a gente já ficaria bem atento, né? E o que acontece, pessoal? A gente tem aqui o IBR3, nuvem futura vermelha, né, pessoal? Teve um cruzamento de venda. O que é um cruzamento de venda no Ishimoku? É quando a média rápido fica abaixo, tá? Ela cruza para baixo da vinho, tá? Cruzamento de venda aqui entre 2 e 3 de março. A gente ainda trabalhava com uma hipótese do ativo estar tentando desenhar uma região de suporte aqui, né, pessoal? A gente chegou a fazer o fechamento aqui, tá? Do dia 17 de março, o semanal, tá? A gente alertou aqui que perdeu o primeiro tentativa de um suporte, o segundo, tá? Ficaria um pouco atento aos indicadores, tá? O que a gente teria aqui nos indicadores? A gente tem uma DX ganhando força. É verdade que ainda abaixo do nível de 20, tá? A gente ainda não teria uma tendência mais robusta definida, tá? Não estaria acima do 20 nem do 25, mas chama atenção que ele começa a ganhar força e a gente já conversou disso no canal, tá, pessoal? A gente continua com o DIM negativo acima do positivo, ou seja, uma probabilidade, tá, do movimento mais baixista aqui, altista. A gente gostaria de ver o quê? Essa linha verde começar a ganhar força e a vermelha, que é a negativa, perdendo força aqui, tá? O que não acontece ainda no momento, tá, pessoal? A gente teve um leve kick aqui do DMI negativo, mas o DMI positivo segue caindo, tá? A gente observa também o EFR, tá? Trabalhando abaixo do nível de 50 deixa eu ver aqui, desde o dia 1º para o 2 de março, tá? Ou seja, desde o começo do mês. E o MFI, que é o nosso Money Flow Index, também cortando ao nível de 50 e cada vez trazendo topos mais baixos, indicando o quê? Uma maior probabilidade aqui de um fluxo talvez vendedor do que comprador, tá pessoal? Fazendo topos mais baixos, essa linha verde, e percebam fundos mais baixos também, tá pessoal? A gente ainda estaria aqui mais ou menos na região do 36 para o FR e para o MFI 34, ou seja, a gente ainda estaria um pouquinho distante da região de sobrevenda, tá pessoal? Ou seja, no gráfico diário não significa que vai cair mais, pessoal, tá? Isso é sempre trabalhando com as probabilidades, tá? Dos indicadores que falham sempre. Mas é importante a gente combinar os indicadores e ter uma visão mais macro aí, tá? Do ativo. Existiria a possibilidade ainda um espaço para ele corrigir um pouco mais para baixo, tá? Mas hoje mostra o primeiro candle positivo depois de vários pregões negativos, né, pessoal? Olha só, 3, 6, cerca de 8 pregões negativos, tá? O que a gente gostaria do IBR3 gráfico diário? A gente já conversou, seria bem interessante ela voltar a trabalhar dessa região aqui de um suporte anterior, tá? Seria mais ou menos trabalhar aqui mais ou menos acima do 1,28, quem sabe aqui acima do 1,35, tá? Para realmente voltar para essa região aqui, começar a fazer um zigue-zague ascendente, para quem sabe finalmente voltar a fechar acima das nuvens e romper essa resistência aqui, que se mostrou muito importante para o ativo. Percebam como ela respeitou aqui, tá? Foi uma espécie de suporte aqui em outubro, depois resistência em novembro, resistência em dezembro, resistência aqui em janeiro, fevereiro e depois fevereiro novamente, tá, pessoal? A gente continua ainda trabalhando com um viés mais baixista aqui no IBR3, mas é óbvio que amanhã o ativo pode subir 15, 20, 30%, se tratando de IBR3 pode acontecer qualquer coisa, mas realmente a gente faz uma análise do passado e do presente, não tem como adivinhar o que vai acontecer amanhã no pregão, mas sempre muita atenção, tá? Aqui a gente trabalha uma ideia de tendência, tá, no Ishimoku, então a gente vai buscar sempre operações a favor da nuvem,
a favor também das médias, principalmente de 200 ou de 50, tá, pessoal? E aí, quando a gente estiver muito distante dessas médias, tá, a gente dá uma olhadinha também no FR, no ADX, tá? Se está ganhando força, a tendência no caso baixista, tá? E se teria espaço para cair mais. Essa é a nossa análise que a gente faz aqui, tá? Então a gente não tenta adivinhar. Então é interessante começar o IBR3 a trabalhar nesses pontos indicados e a gente teria uma média rápida do Shimoku aqui, a verde-limão, pessoal, no gráfico diário, estaria aqui mais ou menos de R$1,23. Então é interessante que ela ganhar essa média, pelo menos aí no curto prazo, enquanto não tem um toque nela aqui, tá? Ganhar essa média ficaria muito difícil aí, pelo menos no Shimoku, a gente trabalhar com uma ideia, tá, de compra, tá? Lembrando que é o ideal o quê? Acima das nuvens, e ter um cruzamento de compra também. Então, está muito longe dessa condição. Percebam que a média vinho, tá? Que é a média lenta do Shimoku está no R$1,69, tá, pessoal? Seria legal o ativo no gráfico diário estar trabalhando acima dessa região. Falando rapidamente do semanal, tá, pessoal? Atualizando os pontos gráficos. Olha só, a média rápida do Shimoku, tá? No semanal está no mais ou menos no R$1,78, sempre quando forem comprar na bolsa de valores, tá? Para quem gosta de gráfico, tá, pessoal? É óbvio que se você está comprado pelos fundamentos da empresa, aí realmente já é outra conversa. Mas para quem gosta de gráfico, sempre jogo semanal também na tela, dá uma olhadinha nas médias de 200, no nosso canal as amarelinhas aqui, tá, pessoal? Percebam um rompimento de nuvem, julho de 21, tá sem novidades, já trabalhando abaixo das de 200. É importante, sabe? Não quer dizer que o gráfico sempre vai funcionar, mas muitas vezes ele funciona e quando ele é assertivo, ele realmente acerta de uma maneira que a gente às vezes nem acredita, tá, pessoal? Para quem gostou, peço para deixar o like, se inscrever no canal, a gente vai continuar tratando da IBR3, tem o vídeo do fechamento semanal também que eu fiz, tá na sexta-feira, tem outro vídeo do nosso radar com 27 ações, fiz outros fechamentos, bastante coisas aí para vocês, tá, pessoal? Agradeço para quem tem se inscrito no canal aí, e a gente passou já dos 400 inscritos, tá? Muito obrigado. Bora lá continuar agora, pessoal, nosso vídeo com Cogna, pessoal. Acabamos de analisar o IBR3, para quem está chegando agora no meio do vídeo, seja bem-vindo no nosso canal. No mês de valores, aqui a gente trabalha o quê? Com um indicador Ishimoku, tá? E coloca algumas médias e divide os estudos gráficos com vocês, lembrando que não é recomendação, tá? Bora lá então, pessoal. Hoje a Cogna aí, deixa eu ver aqui, gráfico diário, primeiro fechamento no R$1,81, né? Queda de 2,16%, né? A gente trabalhou com essa linha aqui, tá? Possível região de suporte, tá, pessoal? Para quem já é inscrito no canal há algum tempo, tá? Alguns meses aí, desde janeiro, a gente traça uma linha, tá? Com uma ideia de suporte, não necessariamente tem que tocar. Às vezes eu faço até questão de não traçar exatamente a linha para não ficar com viés, de bateu, é suporte, bateu, mas com uma região de preço, tá? Aqui mais ou menos dos R$2, a Cogna, desde janeiro de 22, chegou a perder essa região em julho de 22, né, trabalhando com uma região de fundo, mas é verdade que a semana passada, tá, teve, se não me engano, os resultados dela, se tiver algum acionista aí que quiser fazer um comentário, na sexta-feira a gente teve uma queda de 8,87% e fez a mínima, tá, de bastante tempo no ativo, tá, pessoal? Chama muita atenção que foi uma queda que perdeu, tá, os suportes anteriores aqui, pelo menos desde janeiro de 22, e também, tá, muito volume, tanto na sexta quanto hoje, tá, pessoal? É importante sempre ver o volume, tá? Eu sei que tem gente que acha que não vale a pena olhar, mas eu acho que nós, como os pequenos investidores, sabe, como não temos informações privilegiadas, muitas vezes não temos acesso às análises dos grandes bancos, então a gente tem que se munir do máximo de informações que a gente pode, pessoal. E eu acho que o volume a gente tem que olhar, tá, pessoal? E realmente uma queda de sexta-feira chamou a atenção. Aí eu fiz o fechamento semanal da Cogna também, tá, pessoal? Importante sempre, ó, semanal dela, que para quem quiser uma análise mais robusta, é só procurar. Aí eu fiz o vídeo dela, acho que foi no sexta ou no sábado, tá, pessoal? Mas olha só, falando rapidamente, porque sempre tem novos inscritos, importante colocar semanal na tela, a gente vê onde estão as de 200, a gente vê se o preço está abaixo das nuvens também, tá? Se tem um alinhamento, olha só o alinhamento que ela fez, por exemplo. Alinhamento das médias amarelas de 200, aqui a de 80, 50, tá? Nuvem, alinhamento muito poderoso. Não quer dizer que o ativo, olha só, ele até tentou subir aqui em julho de 20, né? Se eu não me engano, julho de 20 foi quando teve o IPO da Vasta, eu não lembro direito, né, pessoal? Pode ter sido aquele evento. Mas realmente, percebam que quem estava olhando o Ishimoku, tá? A Cogna estava abaixo das nuvens e abaixo das de 200, tá? Fica óbvio, se você consegue comprar dessa região, fica bem mais legal do que você comprar quando ela só supera as duas médias de 200. Mas realmente também quando você erra, fica bem difícil que você perde mais, tá, pessoal? Muita atenção sempre no stop, gerencia o risco de vocês, tá? O que a gente gostaria de ver? No semanal, sem novidades, tá, pessoal? A gente teria interessante trabalhar acima das nuvens, tá? Principalmente aqui seria mais ou menos na região dos 2,71, tá? O borda superior seria os 2,70, tá? Enquanto isso, realmente ficaria um pouco complicado, tá? Tem quem opera sinais abaixo das nuvens no semanal, por exemplo, cruzamento de média, mas realmente falha muitas vezes esse sinal, tá, pessoal? Às vezes.
E o que acontece? Se você não tem um bom gerenciamento de risco, você vai deixando aos poucos seu dinheiro no mercado, tá? Mas bora lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico diário, tá? Percebam que ela estava até se aproximando, tá? Das amarelinhas. As amarelinhas do nosso canal são o quê? As médias de 200, pessoal. Teve até um fechamento aqui, olha só, um fechamento interessante acima das nuvens do 15 de março. Pode ser que alguns traders de Shimoku pegaram, tá? Ou não, tá, pessoal? É um pouco arriscado, visto que, olha só, a Chico Span, que é a linha de atraso, não estava acima do preço aqui nessa região, provavelmente, não estava acima das nuvens, tá? Mas vamos supor que você pegou só pelo rompimento de nuvem. Quando ela começa a perder, fechar dentro das nuvens, opa, é hora talvez de repensar o risco, porque a gente não sabe. É óbvio que ela poderia voltar a fechar dentro das nuvens e ir embora, tá, pessoal? A nuvem servindo como suporte. Mas é importante sempre gerenciar o risco de vocês, tá? A gente tem uma nuvem futura vermelha, tá? A gente já tem, olha só, uma Chico Span também, a linha de... É o próprio preço atrasado, 26 períodos abaixo das nuvens, abaixo do preço, ou seja, o momentum dela é mais vendedor, tá? Vamos dar uma olhadinha nas médias, se teve um cruzamento de venda já. Deixa eu ver, a média verde-limão nos 2,04, tá? E a média lenta no 2,04. Então elas estão exatamente aqui, uma em cima da outra. Por isso que não está dando para ver a verde, tá, pessoal? Mas muita atenção. Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros indicadores, pessoal, olha só. O IFR, o que chama atenção, o IFR toca a região de sobrevenda. Pode ser, é sempre a hipótese, tá? Olha só, região de sobrevenda, para quem não sabe, é quando o ativo já está, o mercado entendendo, ou o indicador entendendo, falando melhor, que o ativo já está muito vendido. Talvez ele deveria talvez dar uma respirada, tá? Mas não quer dizer que vai acontecer uma reversão de tendência. Às vezes ele respira um pouco o preço e depois ele continua a cair. Muitas vezes, quando está numa tendência muito forte, ele entra numa região de sobrevenda e continua, entendeu? É só uma referência, nenhum indicador é infalível, então a gente coloca só como uma hipótese, né? Ele está entrando numa região de sobrevenda, quem sabe ele possa tentar montar um fundo aqui, tá, pessoal? Porém, olha só, o ADX nos diz outra coisa, olha só, o ADX ganhando nível de 20,36, tá? Acima do nível de 20, coisa que ele não ganhava, tá? Olha só, desde mais ou menos de janeiro de 23, aqui, entre 12 e 13 de janeiro, tá? O ADX subindo, tá? Querendo mostrar pra gente que pode existir a tendência ganhando força, tá? E a tendência ganhando força, a gente vai olhar quem está acima, tá? Do que? É o verde que está acima ou o vermelho? DM negativo, então aqui ele sinalizando que a força, tá, da tendência negativa ganhando força aqui, tá, pessoal? Muita atenção, porque muitas vezes pode até ser uma região de fundo, mas o ativo respira para talvez fazer novos fundos, tá, pessoal? Aqui a gente não tem certeza de nada. A certeza que a gente tem é o quê? É ele trabalhando abaixo das médias dos 200 e abaixo das nuvens, tá? Principalmente abaixo das médias dos 200. É a média para quem gosta de investir mais no médio e longo prazo, tá? Ficar sempre de olho. Não quer dizer que você não possa comprar abaixo das médias, ou que você deve vender, tá? Mas é importante a gente ter como referência, tá? Essas médias são primordiais aí para a gente ter um olhar gráfico, tá? Mais médio e longo prazo. Lembrando sempre de olhar o gráfico semanal. O que a gente gostaria de ver na Cogna, tá, pessoal? É importante a gente ver também o que a gente gostaria de ver. Retomar as médias do Ishimoku, já que a gente trabalha aqui no canal com Ishimoku. Atuais R$ 2,04, tá, pessoal? As médias também podem servir como resistência, então é interessante elas chegarem e fechar acima e continuar o zigue-zague ascendente até finalmente fechar acima das nuvens e quem sabe ganhar as médias de 200. As médias de 200 estão aqui entre a região atuais, gráfico diário, R$ 2,38, R$ 2,40, tá? Lembrando sempre o gráfico semanal, tá? A gente continua aqui com uma média vinho na região dos 2,62, tá? A conversa do semanal seria um pouco diferente, tá? Mas é importante a gente ver todos os tempos gráficos. Mas falando do diário, para não ficar com muitas informações, pelo menos ela voltar a negociar nos R$ 2,04, senão a gente começa a trabalhar com uma hipótese do movimento realmente está ganhando força. Muita atenção aí, não é para falar que vai subir ou que vai cair, eu não consigo adivinhar o futuro, infelizmente. A gente só está lendo o indicador, tá? O conjunto de indicadores, tá? Para quem gostou, peço para deixar um like, se inscrever no canal, que a gente continua a fazer próximas análises para vocês.